Meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Está se aproximando o final de um ano. Mais um ano está terminando. 2014 está terminando e vai começar o novo ano, 2015. E no final deste ano, muitas pessoas, nos últimos momentos deste ano, estarão manifestando a sua crença, ao seu modo, em pleno exercício da sua liberdade de expressão religiosa. Muito bem. A liberdade de expressão religiosa, isso é muito bom nós enfatizarmos, porque muitas pessoas têm uma certa ilusão, eu digo uma grande ilusão quanto a isso. A liberdade de expressão religiosa é garantida a todo homem e toda mulher no território nacional para que ele ensine, pratique a sua fé, a sua crença, seja ela em acordo com as Escrituras ou em desacordo com as Escrituras. É uma liberdade que todos nós temos e todos nós devemos preservar, todos nós devemos respeitar. Porque quanto mais nós respeitarmos a liberdade de expressão religiosa, mais isso é vantajoso para cada uma das crenças, cada uma das religiões. Então, nós temos mantido nesse país, salvo algumas condições, salvo alguns momentos não muito agradáveis, nós temos mantido em nosso país uma liberdade de expressão religiosa com diversidade religiosa, e essa diversidade religiosa muitas vezes leva a uma saudável adversidade religiosa. Mas afinal de contas, qual é o significado para os homens e qual é o significado para Deus dessa conquista dos homens pelos homens e para os homens? A liberdade de expressão religiosa é um dispositivo legal que garante aos homens a prática de suas crenças, o ensinar das suas doutrinas, a garantia e a segurança de acesso aos locais de culto e a integridade dos locais de culto, sem exceção. Sem exceção. Não existe praticamente exceção, salvo se algum desses cultos, no caso, perverter a ordem pública. Aí é uma outra condição. Aí já estariam fugindo ao direito. A liberdade de expressão religiosa não foi concedida por Deus a nenhum homem. A liberdade de expressão religiosa não é uma permissão de Deus para nós fazermos aqui na terra, ao rés do chão, o que nós bem entendemos. Então é bom frisar, e eu vou repetir, a liberdade de expressão religiosa não é um dispositivo criado por Deus, ou criado por Jesus, ou que exista nas Escrituras. A liberdade de expressão religiosa é um dispositivo que homens criaram para garantir a outros homens a expressão de suas crenças. Não existe na liberdade de expressão religiosa nenhuma, digamos, legitimação do que Deus quer ou que Deus não quer. Dentre as pessoas que praticam essa expressão religiosa, umas fazem de acordo com a vontade de Deus e outras fazem as suas práticas e as suas crenças completamente contrárias às Escrituras Sagradas. Então, liberdade de expressão religiosa não é uma liberdade que Deus concedeu a mim ou a você de nós fazermos o que bem quisermos com a figura de Deus, com a figura de Jesus, com a salvação, enfim, com os princípios bíblicos.
A liberdade de expressão religiosa foi criada por homens e para homens, em benefício de homens. Nada tem a ver a intervenção de Deus. Muitas pessoas pensam que por terem a liberdade de expressão religiosa, elas têm a liberdade também perante Deus. Não, essa liberdade é puramente humana, ao rés do chão, como eu sempre falo. Aqui, a nível humano, nós precisamos garantir essa liberdade de expressão religiosa a todas as crenças, a todos os costumes, a todas as religiões e a todas as doutrinas. Agora, Deus não tem nada a ver com essa liberdade de expressão religiosa. O que nós determinamos como lícito aqui ao rés do chão, muitas vezes não é lícito perante Deus. Então, muita gente, quando ouve, você tem a liberdade de escolher a sua fé, a sua crença ou a sua doutrina, eles pensam logo que isso aí é um dispositivo que veio do alto para baixo, ou seja, que veio de Deus para os homens. Não, esse dispositivo é puramente humano. Ele é puramente humano. Ele concede a todo homem e mulher no território nacional a liberdade de prática de culto. Mas isso não quer dizer que essa prática esteja sendo legitimada perante Deus, ou que seja legítima de acordo com as Escrituras Sagradas. Muitas pessoas querem criar um novo Salvador, porque elas ouvem que existe uma liberdade de expressão religiosa, mas se esquecem que há princípios imutáveis. Quanto à salvação, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro diz que em nenhum outro nome existe salvação, porque debaixo dos céus não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, esse é um princípio escriturístico. Quem mudar esse princípio pode praticar a sua doutrina à vontade, mas não perante Deus. A legitimidade perante Deus não existe, porque as Escrituras determinam que só existe um Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas pensam que a liberdade de expressão religiosa possa criar um novo meio de reconciliação com Deus. Nós somos reconciliados por esse processo ou por esse fenômeno. Não. Você tem a liberdade de expressão religiosa de assim pensar e de assim agir entre os homens, mas não perante Deus. O único que é reconciliador dos homens com Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve na carta aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18: tudo provém de Deus, que nos reconcilia com Ele mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo e nos concede o ministério da reconciliação. Então, esse princípio bíblico, no caso divino, celestial, inalienável, não pode ser corrompido. Por maior que seja a nossa liberdade de expressão religiosa, não podemos expressar perante Deus um outro Salvador, ou uma outra obra de salvação, ou uma outra obra de reconciliação. Muitas pessoas querem tirar a credibilidade das Escrituras Sagradas. E Jesus nos afirma no Evangelho de João, capítulo 5, no versículo 39.
examinai as Escrituras, porque buscais nelas a vida eterna, pois bem, são elas que testificam de mim. Então, não adianta buscar um outro evangelho, dar uma outra credibilidade, porque dentro dessa liberdade de expressão religiosa, muitos estão, no caso, aviltando a vontade de Jesus e a vontade das Escrituras Sagradas. Também não adianta tirar a credibilidade do Evangelho de Jesus, do Evangelho dos Apóstolos. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz: mesmo que um de nós, ou um anjo vindo dos céus, vos revele outro evangelho, qualquer outro, que não seja o evangelho que vos temos revelado, seja isso anátema, seja isso maldição. Então Paulo, no caso, afirma que só existe um evangelho. Mesmo que um anjo do céu ou outro apóstolo revelasse outro evangelho, isso seria maldição. E no mesmo capítulo, nos versículos 11 e 12, Paulo afirma: meus irmãos, o evangelho por mim ensinado, eu não o aprendi de homens, mas diretamente por revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que a liberdade de expressão religiosa precisa obedecer os princípios das Escrituras Sagradas, sob pena de você praticar uma crença, uma fé legítima entre os homens, porém ilegítima perante Deus. O fato de eu pregar uma doutrina, eu estou em acordo com a lei dos homens, mas estarei eu de acordo com a vontade de Deus? Assim, a liberdade de expressão religiosa não pode ser vista de maneira que a pessoa pense que os homens vão conceder aos homens a liberdade de adulterar os princípios bíblicos. Não, nenhum homem na face da terra tem esse poder. Agora, dentro da liberdade de expressão religiosa, tem gente fazendo o que bem entende. Com a salvação, com Jesus, com as Escrituras Sagradas, com a salvação, com o processo de reconciliação, e dizem eles que têm a liberdade para isso. Tem realmente, legitimamente, ao rés do chão, de um homem para outro, perante os homens, sob a expectativa de homens, sob o aspecto de homens, mas não perante Deus. Então, cuidado com a liberdade de expressão religiosa, porque você pode estar praticando alguma coisa que é legítima entre os homens, mas não é legítima perante Deus. Todo homem e toda mulher que corromper os princípios das Escrituras não pode viver a fé cristã. Vai precisar de escolher qualquer doutrina e dar a ela o nome que quiser. Essa liberdade também tem, dada pelos homens aos homens. Porém, perante Deus, há princípios inalienáveis, que não podem ser modificados nunca. Nem porque nós estamos no século XXI, nem porque a Bíblia tem mais de 2000 anos, sob nenhum pretexto. Então, como muitas pessoas, no final desse ano, elas vão manifestar as suas crenças e as suas doutrinas de diversas maneiras. Umas vão fazer de acordo com as Escrituras Sagradas
e outras vão fazer em desacordo com as Escrituras Sagradas. Umas vão fazer conforme lhes apraz, segundo o seu entendimento, e outras farão agredindo a vontade de Deus e a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos livres, mas não sejamos loucos. Não sejamos livres perante os homens, mas não sejamos loucos perante Deus. A liberdade de expressão religiosa é uma conquista legal que deve ser obedecida. Todos nós vamos obedecer, todos nós temos obedecido, não existe nenhum questionamento nesse aspecto. Agora, eu quero apenas alertar as pessoas: o que os homens legitimizam não é o que Deus legitimiza. Você pode estar dentro da lei, dizendo o que você bem entende, pregando o que você bem entende. Isso você pode fazer ao rés do chão. Mas nas regiões celestiais, o que você fizer aqui embaixo, o que você tentar ligar, o que você tentar desligar, o que você tentar, digamos, conceber, isso tudo poderá ser completamente ilegítimo perante nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos exercer a nossa liberdade de expressão religiosa. Vamos respeitar todas as crenças e todas as doutrinas. Mas não vamos pensar não vamos conceber que a liberdade de expressão religiosa é algo autorizado por Deus. Não é autorizado por Deus. Deus não permite em nenhuma passagem bíblica, nem por tradição oral, Deus não permite ao homem a liberdade de mudar os princípios de salvação, de vida eterna, de justiça divina. Isso não existe. Liberdade de expressão religiosa é para ser utilizada ao rés do chão. E eu espero que você faça, que você pratique, que você, no caso, exerça a sua liberdade de expressão religiosa sem agredir os princípios da Bíblia, sem agredir os princípios das Escrituras. Eu quero que você pense no final desse ano no seguinte aspecto: eu tenho a liberdade de estar fazendo o que eu tenho feito durante todo esse ano. É legítimo perante os homens? Sim, eu sei que é. Será legítimo perante Deus? Será que é legítimo perante Deus? Quando eu crio um novo Jesus, quando criam para mim uma nova salvação, quando criam para mim um novo Salvador, quando criam para mim uma salvação pelas obras humanas e não pelos méritos de um Salvador, quando eu escarneço das Escrituras, isso é liberdade de expressão religiosa? Pode ser liberdade de expressão religiosa, mas é agressão ao Espírito de Deus. E toda agressão, e toda desobediência, e toda rebeldia ao Espírito Santo de Deus vai ter consequências extremamente graves no campo espiritual. Não confunda a liberdade de expressão religiosa com uma pressuposta liberdade que Deus tenha concedido aos homens de violentar, adulterar as Escrituras ao seu modo ou ao seu bel prazer. Isso não existe. Deus jamais concedeu isso. Jesus, em todo o seu amor, os apóstolos e os profetas jamais permitiram isso. Que você exerça a sua liberdade de expressão religiosa na plenitude do teu entendimento. Agora, se você pretende fazer as coisas segundo a vontade de Deus,
vai ter que ser segundo a vontade das Escrituras Sagradas. E segundo a vontade das Escrituras Sagradas, realmente, mais uma vez, durante mais um ano, nós vamos ver muitas coisas absurdas sendo ditas e muitas coisas absurdas sendo feitas, que, embora aceitas pelos homens, legitimadas pelos homens, são repudiadas por Deus. Então, para que você não caia nesse engodo, eu peço que você reconsidere o teu conceito de liberdade de expressão religiosa, de legitimidade perante os homens e também de legitimidade perante as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe você, que você tenha um final de ano bom na presença de Deus e até o próximo ano, mais um ano de 2015, em que nós estaremos aqui dentro da liberdade de expressão religiosa, fazendo as nossas apologias. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.